Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Ramon da Brazão falando e aqui é mais uma aula trazendo para você que é um profissional do agronegócio, seja produtor rural, seja vendedor de produtos, seja um consultor agronômico. Se você está diretamente ou indiretamente ligada ao agronegócio, essa é mais uma aula para agregar valor e trazer maior rentabilidade para o teu negócio. A aula de hoje é sobre gestão de risco. Muito se fala, tem muito consultor de investimento falando sobre gestão de risco, muita gente querendo vender curso e ensinando sobre a existência da gestão de risco. Mas pouco se fala e pouco se ensina como colocar em prática a tal gestão de risco. Sobre isso, vamos dizer hoje. Primeiramente, gestão de risco não é algo que o senhor tenha que pagar, não é uma prática de pagamento para se ter essa tal gestão de risco. Gestão de risco é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de ação no dia a dia. Gestão de risco o senhor utiliza todos os dias, de várias maneiras, na tua propriedade rural. Quando o senhor coloca um lado a lado de uma semente, o senhor está fazendo uma gestão de risco. O senhor então está colocando em prática o teste de 2 ou 3 ou mais variedades para ver a que produz, a que se adequa melhor na tua região. Também faz gestão de risco, por exemplo, quando coloca um seguro agrícola, quando coloca um seguro no trator, tudo isso é gestão de risco. A mesma gestão de risco é preciso ser colocada na hora da comercialização da tua produção. E como fazer isso de maneira prática? Nós podemos utilizar a gestão de risco fracionando os seus lotes de produção. A exemplo disso, o senhor é um produtor e tem aí, por exemplo, 10 mil sacas de soja à venda. A mesma exemplificação o senhor pode utilizar se o senhor produz 100 mil, 500 mil sacas. Apenas utilize o mesmo raciocínio. Se o senhor então é um produtor de 10 mil sacas de soja, ao invés de fazer uma venda apenas de 10 mil sacas, fraciona. Faça 2 vendas de 3 mil sacas e uma de 4 mil sacas. Isso é gestão de risco, participando dos melhores momentos, participando das famosas ondas que passam no mercado. Uma segunda maneira de fazer gestão de risco é ora fazendo venda em reais, ora em dólar, ora fazendo uma venda estruturada, também chamada de frame. Existem alguns nomes, mas vamos exemplificar e vamos resumir de maneira fácil entendimento. Então o senhor pode fazer uma venda em reais, o senhor pode fazer uma venda em dólar, o senhor pode fazer uma venda estruturada. Tudo isso é gestão de risco. Uma outra maneira é vender a sua produção física e travar no mercado financeiro contratos, que é o que chamamos de mercado de opções. Aqui nós temos uma opção de participar de uma compra, que é o que chamamos de call, ou uma opção de participar de uma venda, é o que chamamos de put. Simples. Então, da mesma maneira que vamos aplicar a gestão de risco, que é a diluição de risco no dia a dia que o senhor já utiliza, vamos fazer também na hora de vender. Outra maneira de fazer gestão de risco é participar do mercado futuro. A exemplo disso, é o que orientamos em torno de 30% estar participando do mercado futuro. O porquê disso? Para garantir liquidez, para garantir data de carregamento e para garantir ao menos uma estaca a partir de quanto que eu já tenho vendido para seguir dali para frente. Ora, se o senhor é um produtor rural e não sabe ao certo qual é o custo da sua produção, fica difícil traçar então a que preço vender a sua soja. Uma vez que o senhor coloca um pequeno lote como contrato futuro, o senhor já tem um parâmetro psicológico para a partir desse então seguir com as próximas vendas e utilizar essa de referência. Uma vez tendo então resumido as várias maneiras de se fazer a tal gestão de risco, que muito se fala, mas pouco se explica, vamos entender o que é uma venda estruturada. Por exemplo, quando o senhor vai vender a sua soja em reais, o senhor então, a exemplo, vende a R$120 a sua soja. Essa soja está então precificada em reais, mas foi utilizada de vários elementos para a formação desse preço. Por exemplo, o senhor utilizou o prêmio, o senhor utilizou o preço em Chicago, vou chamar aqui apenas de Chicago. O senhor utilizou do câmbio, que é a conversão do dólar para o real, câmbio. O senhor utilizou das despesas portuárias e logísticas. Então eu vou chamar aqui de despesas logísticas. Despesas logísticas.
Bom, aqui nós podemos acrescentar ainda um outro elemento, que é o prêmio, né, a margem de lucro de algumas empresas, que eles também chamam de prêmio interno, mas eu quero colocar apenas algumas que a gente consegue acompanhar no dia a dia, através da internet, através de várias fontes de pesquisa. O prêmio, o Chicago, o câmbio e as despesas logísticas. O que é uma venda estruturada? Venda estruturada. A venda estruturada é quando o senhor, ao invés de vender a R$120, por exemplo, vai ao mercado e faz uma venda estruturada de maneira a fechar cada elemento no seu momento oportuno. Por exemplo, o senhor vai lá e fecha o prêmio não neste momento, mas porque está negativo, por exemplo, para o ano que vem, o senhor espera em fevereiro do ano que vem. Não estou dizendo que vai ser o momento de fechar, é um exemplo. Então o senhor espera, por exemplo, para fevereiro do ano que vem, em vez de fechar neste momento a $1 por bushel negativo, que significa em torno de R$12 por saca, o senhor espera esse prêmio positivar. Então, quando esse prêmio positivar, o senhor faz a conversão dessa soja. Depois eu vou resumir a explicação um pouco mais. O Chicago, neste momento, me parece estar interessante, a $14 por bushel. Então, eu já quero, por exemplo, fixar esse Chicago a $14 por bushel. O câmbio me parece que não está na posição correta. Hoje, por exemplo, que nós estamos em dia 21 de novembro, algo em torno de 4,88, 4,90. Ramon, eu acho que o Chicago vai subir acima dos R$5 por vários fatores. Por exemplo, então o senhor não fecha neste momento, espera para fechar no momento oportuno aos R$5,10, por exemplo. E aqui as despesas logísticas, que são despesas entregues pelo comprador, que o próprio comprador, por exemplo, Bunge, ADM, Cargill, dentre vários compradores que existem no mercado, ele vai falar, olha, hoje a despesa logística minha, por exemplo, está a R$110 por tonelada. Por tonelada. $110, me perdoe, por tonelada. Então, veja bem, em vez do senhor pegar um preço a R$120, por exemplo, o senhor quebra todos os elementos. Então, Ramon, hoje me parece interessante fechar só o Chicago. Então, fecha o Chicago, deixa em aberto a posição do prêmio, para o senhor fechar o prêmio no melhor momento que o senhor encontrar, no momento oportuno. Ramon, hoje o câmbio não está interessante, vou deixar o câmbio em aberto para travar no melhor momento, no momento oportuno. A despesa logística não está nas suas mãos. Foge do seu controle. Então, no momento em que o senhor vai entrar numa operação de venda estruturada, obrigatoriamente, o senhor tem que entrar fazendo já esse travamento, porque é um preço, é uma precificação proposta pelo comprador. Então, o senhor trava primeiramente essa despesa logística e, em segundo momento, o senhor pode travar qualquer um desses três elementos no momento oportuno. Mas até quando, Ramon? Por exemplo, o senhor vendeu uma soja para embarcar de 1/3 de 2024 a 30/3 de 2024 e o pagamento é 30/3. Então o senhor tem até uma semana antes deste pagamento, eu estou resumindo a uma semana antes. Alguns compradores pedem 3 dias, outros pedem uma semana, outros pedem 10 dias. Então vamos pensar em uma semana. O senhor tem de hoje, 21 de novembro, até uma semana antes de 30/3 para travar todos os elementos. Isso é uma venda estruturada, isso é gestão de risco. O senhor está fracionando este preço de R$120 em alternativas de buscar uma melhor precificação. Ao invés de pegar um único momento todos os 4 elementos, prêmio, Chicago, câmbio e despesas logísticas, o senhor pega o melhor momento em cada elemento, fazendo com que provavelmente este preço de R$120 passe dos 121, 122, 130, 140, não se sabe, vai depender dos momentos futuros. Isso é uma venda estruturada, isso é uma maneira de fazer gestão de risco. Uma outra maneira de fazer gestão de risco, uma outra maneira de fazer gestão de risco é fazendo a venda em dólar. Então vamos pensar numa venda em dólar. O senhor vai lá e compra os seus defensivos com as revendas, seja ela qual for. Então o senhor compra seus defensivos, pergunte a qualquer momento para o seu consultor de vendas. Este produto, basicamente, eu compro ele dolarizado ou em reais. Ele vai te falar que é em reais porque ele está te passando a litragem em reais.
Mas este produto, na verdade, é dolarizado. Quase todos os produtos defensivos e fertilizantes são dolarizados. E no momento da venda, feita a conversão em reais. Mas olha, é também uma possibilidade de se comprar os defensivos, os fertilizantes em dólar. E se o senhor quase sempre faz a sua lavoura com produtos em dólar, por que não também fazer a sua venda de soja em dólar? Então, ao invés, por exemplo, de vender, o mesmo exemplo, de fazer uma venda a R$120 por saca de soja, o senhor, por exemplo, vai fazer uma venda, exemplo, de $23, simplesmente pegar e fazer a conversão. Então, nós temos uma soja de R$120 dividido por 4,90 o dólar de hoje, o senhor vai fazer uma venda hoje de $24,50. Tá, mas eu tenho até quando para fechar essa venda minha, essa conversão minha? Então o senhor faz a venda hoje e esta conversão de dólar para reais, o senhor vai ter da mesma maneira, até uma semana antes da data do pagamento. Se o seu pagamento é 30/3, o senhor tem então até ali pelo dia 23 aproximadamente do 3 para fazer essa conversão. Se o senhor não fizer essa conversão de dólar para reais, o senhor então vai ter que aguardar chegar no dia 29, para quando virar do dia 29 para o dia 30, o comprador da sua soja vai utilizar do PETAX do dia anterior. Então, ou seja, quando for pagar ao senhor dia 30/3, ele vai utilizar a conversão do fechamento do dia, o dólar do fechamento do dia anterior, que no caso foi o dia 29/3. Essa é mais uma opção de fazer gestão de risco. Se todos os seus produtos o senhor compra em dólar, por que não vender uma parte da sua soja também em dólar? Obviamente, se for uma operação 100% casada, para não te deixar exposto. Outras maneiras também é pensar não somente na compra dos seus insumos, mas também existem algumas instituições financeiras que emprestam dinheiro em dólar com taxa mais barata. Afinal de contas, a taxa financeira do dólar ele é em torno da metade da taxa financeira aqui do nosso real. Então, por esse motivo, algumas instituições financeiras conseguem fazer um repasse para o senhor de um empréstimo com taxa financeira mais atrativa, porém em dólar. Para o senhor não ficar exposto nesse empréstimo e um amanhã pagar um valor a mais do que o já contabilizado para suas despesas, o senhor faz também uma operação de venda de soja em dólar, o que vai te trazer uma segurança e o que nós chamamos de gestão de risco. Meu amigo, então percebemos que, como já dito, gestão de risco está muito mais na maneira de agir, na maneira de pensar em como trazer a tua produção à venda, do que, de fato, essa preocupação de custo em fazer essa gestão de risco. Falamos da possibilidade de uma venda estruturada, falamos da possibilidade de uma venda em dólar e também vale a pena destacar as opções de contratos, né? Ou seja, o mercado de opções. Muito se fala disso, put, call, mas o que é isso? Vou te resumir. De maneira simples de entendimento, o mercado de opções é exatamente isso, uma opção que o senhor tem. Então, se o senhor compra uma opção de compra, o senhor faz um call. Se o senhor compra uma opção de venda, o senhor faz um put. Vamos colocar isso na prática. Por exemplo, o senhor foi ao mercado e pegou a sua produção física, o senhor pegou o seu produto soja, o senhor ligou para algum comprador e fez a venda dessa produção. Vendeu o teu soja, por exemplo, para alguma multinacional. E o mercado subiu. O senhor não pôde participar dessa alta, porque o senhor fez a venda da sua soja, alguém comprou para fazer exportação, para esmagar, e já está tudo redeado, já está tudo travado. Então, o senhor tem alguma opção de participar dessa alta. Vamos colocar esse mesmo exemplo. O senhor foi lá e fez a venda da sua produção de soja, mas ao invés de ficar quieto, ou seja, não teve nenhuma outra ação paralela, neste momento o senhor vai ter uma atitude, que é de procurar o mercado financeiro através de qualquer instituição financeira, pode ser, por exemplo, Banco do Brasil, Sicoob, Caixa, ou algumas empresas especializadas no mercado de investimento. O senhor então procura esta empresa, essa instituição, e entra em contato com o consultor falando a seguinte questão: eu quero fazer uma opção de compra, né? Por exemplo, o senhor entra em contato com alguma dessas instituições e pede ao consultor uma opção de compra. Em outras palavras, o senhor vendeu o seu produto físico a R$120, ok?
e o mercado subiu, ele foi para R$150. Bom, estou falando de uma maneira simplificada, estou falando de uma maneira a exemplo para o senhor entender bem certo o que são esse mercado de opção. O que é esse mercado de opção? Então o senhor vendeu sua produção física a R$120 e o mercado subiu de preço. O mercado agora está entregando no ano que vem R$150. O que o senhor vai fazer? Se o senhor comprou uma opção de compra, o senhor então vai exercer a sua compra. O senhor vendeu a sua soja a 120 e o senhor comprou um call, uma opção de compra a 120 também. E o mercado bateu 150. Quando chegou em 150, então vamos fazer aqui o exemplo na prática, tá bom? Vamos lá. O senhor comprou então uma call, certo? O senhor vendeu a sua produção física a R$120, ok? E o mercado subiu o senhor acompanhou os meses, os dias, o mercado subiu a 150. Se o senhor não fez um call, o senhor não vai ganhar nada. A produção já está vendida a 120, a multinacional vai exportar, vai esmagar e acabou. É esse o teu dinheiro. Mas se o senhor entrou no mercado financeiro de uma maneira paralela e comprou participando do mercado de opções, que é o que eles chamam, ok? Então o senhor sempre escutou esse nome, mercado de opções, mercado de opções. O que é o mercado de opção? Então quando o senhor vendeu a sua soja física para uma empresa que vai exportar ou esmagar, por exemplo, o senhor foi lá no mercado financeiro e comprou uma opção de compra, que é o call. E o mercado então agora subiu a R$150. Quando subiu, por exemplo, a 150, que poderia ser 140, 160, mas subiu, por exemplo, a 150, o senhor vai exercer o seu direito de compra. Em outras palavras, o senhor então exerce o seu direito de compra a R$120 e vai executar a venda deste contrato, que o senhor agora exerceu o direito de ter comprado ele aos 120, o senhor vai executar ele aos 150. Esta diferença de 120 para 150 é onde o mercado financeiro vai depositar na sua conta. Em outras palavras, estou resumindo e simplificando para o senhor entender. Então o senhor teve aqui um lucro de R$30 que o mercado financeiro vai te pagar, mais os 120 que a multinacional já te comprou. Simples assim. E o que é uma opção de venda? Tá? Uma opção de venda. O senhor fez então uma opção de venda, mesmo exemplo. O senhor vendeu a 120, mas acredita que o mercado vai cair. Então, se o senhor acredita que vai cair, o senhor faz aqui um put. O senhor vai fazer um put. Acreditando na queda do preço da soja. Então, o senhor vendeu para uma multinacional o seu produto físico a R$120 e o mercado veio cá e bateu R$80 na saca de soja. Quando ele cai, o senhor entra em contato com essa instituição que o senhor fez essa opção de venda, que é o put, e vai falar, eu quero exercer o meu direito de venda. Então o senhor vai ter vendido, ter um contrato a 120, por exemplo, e aqui vai comprar este contrato a 80. Esta diferença, esse gap que deu aqui, então, por exemplo, R$40, de 80 para 120. O mercado financeiro vai pagar na sua conta. Somando então aos 120 que a multinacional já te pagou, o senhor vai estar lucrando aqui, por exemplo, né? Vai estar como se estivesse vendendo a sua produção a R$160. A R$160. Isso é gestão de risco. Isso é, se o mercado sobe, o senhor participa. Se o mercado cai, o senhor participa. Isso também é uma maneira de gestão de risco. Então veja que gestão de risco existem várias maneiras de ser aplicadas, mas de todas elas e sempre vai ser uma maneira de pensar, a maneira de agir com o teu negócio. Não somente vendendo ao preço em que o senhor acha que é um preço interessante, analisando seus custos e analisando todas as possibilidades para se o mercado subir o senhor participar, para se o mercado cair o senhor já está protegido. É assim que as grandes agropecuárias, não estou dizendo de compradores nem de trades, estou dizendo das grandes agropecuárias, aqueles que cultivam acima de 50, de 100 mil hectares, como as já listadas aí na Bolsa de Valor, para não citar nomes, então já tem algumas aí listadas, algumas agropecuárias, algumas que cultivam 100, 200, 300 mil hectares, todos os anos
É isso que eles fazem. Então, como eles fazem gestão de risco para, inclusive, apresentar para os seus acionistas, né? Eles vão lá e pegam lá, por exemplo, 1 milhão de sacas que eles vão ter. Eles pegam lá 1 milhão de sacas, analisa qual é o custo. Olha, o custo nosso está dando, por exemplo, 100 sacas. Tá, 100 reais por saca. Nós conseguimos vender hoje aqui preço, por exemplo, a 120, ok. Está dando 20%. Não é a margem que a gente queria, mas a gente também não tem prejuízo. Então vamos preocupar em ter a produção, em ter a produtividade. Se nosso custo estimado está em 100, se a gente já consegue garantir a lucratividade aqui dos 20%, ok. Dentro desse nosso custo, embute também o custo dessa opção de compra ou dessa opção de venda. Então, de maneira em que eles vão dormir em paz, vão dormir tranquilo, vão garantir carregamento, data de pagamento, vão ter a certeza de não levar prejuízo, a menos que tenha uma frustração na produção, mas eles garantem os 120. E se subir a 150, na verdade eles vão lucrar mais 30 no mercado paralelo, através do mercado financeiro. Tudo isso é gestão de risco. A aula de hoje vai ficando por aqui. Em breve traremos mais explicações, mais informações para agregar valor, para agregar lucratividade no seu dia a dia. Até breve.